O que é o sucesso? O sucesso é uma satisfação pessoal. O sucesso é um sentimento de reconhecimento de quem nós somos e do que fazemos. O sucesso é um reconhecimento, pelo menos, das pessoas que nós amamos. Porque duro é você ser um herói para os seus empregados e na sua casa você ser um derrotado para os seus filhos. O sucesso é um sentimento de vida, um sentido de vida, desculpa, é uma apreciação. O sucesso é uma paz pessoal. O sucesso é um sentimento de que eu estou conquistando o que me propus a conquistar. Mas, meus irmãos, esse sentimento de sucesso, ele pode ser muito complicado. Por quê? Porque nós temos a tendência de criar os nossos objetivos de sucesso e acharmos que esses objetivos pessoais é que determinam o sucesso. Por exemplo, alguns acham que vão ter sucesso quando comprarem a casa própria, ou quando quitarem essa casa própria, ou quando mudarem para a cobertura do prédio onde moram, ou quando forem promovidos no trabalho. Alguns acham que terão sucesso quando eles se formarem naquela faculdade que decidiram realizar, ou quando passarem no concurso para o qual estão estudando, ou quando virem os seus filhos agora casados e seguindo os seus rumos de vida. E a gente começa a definir um monte de critérios para o que é o sucesso, essa satisfação, essa realização, esse sentido de vida, essa paz pessoal. Será que isso é o sucesso? Eu não quero dar uma definição de sucesso hoje que atenda ao Laí Ribeiro, ou ao Paulo Coelho, ou a qualquer outro mago da autoajuda. Eu quero dar uma resposta do que é sucesso, pautada na palavra de Deus, pautada na palavra que efetivamente garante sucesso. Porque, queridos, a verdade é que um monte de gente, ele define uma meta de sucesso. Quando eu atingir isso, então cheguei ao sucesso. Quando ele chega lá, dá um sentimento de derrota danado, sabia? Ai, meu Deus, não é tudo aquilo que eu imaginei, não. Quantos aqui moravam em regiões muito mais pobres do que moram hoje? Quantos aqui passavam aperto na infância? Aperto mesmo. Se você tivesse um miojo lame com ovo frito de noite, você fazia uma festa. Você fala, meu Deus, ó, eu sou rico. Mas hoje, você pode estar comendo às vezes um filé mignon que você não está satisfeito. Porque comer miojo com ovo frito era uma realização, mas hoje, filé mignon ou camarão não é realização, porque hoje você sonha morar em tal lugar, ter um carro da marca tal, ter uma posição X, e tantos outros critérios de sucesso que você definiu. Irmãos, o que eu tenho percebido é que um monte de gente nunca alcançará o sucesso, porque está sempre criando um alvo novo, uma meta nova, e quando chega lá, se é que chega, descobre que aquilo não é suficiente para lhe conceder a expectativa que gerou. Meus amados, quero ler um texto com vocês, que responda hoje o que a palavra de Deus tem a ver com sucesso. Quero ler com vocês um texto hoje que diga o que Deus fala sobre o sucesso. E a minha oração é que no final desse sermão, cada um de nós saímos aqui para o sucesso, para viver o sucesso, para sentir o sucesso, para ter o sucesso. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 8. Nós vamos ler apenas um versículo. Josué 1, versículo 8. Tem alguém do seu lado? Ofereça sua Bíblia aí. Sua Bíblia, seu iPhone, seu iPad. Qualquer mecanismo de leitura da palavra.
Recepção, quando chegar alguém atrasado, você pede para sentar na parte de trás. Ou se puder sentar atrás é melhor, porque às vezes chega tarde, aí vem para frente, tá bom? Vamos tentar orientar o pessoal para ajudar a não tirar a atenção dos que estão aqui na frente, tá bom? Josué 1, versículo 8, nós vemos assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, Josué foi convidado para assumir a liderança do povo de Israel. O povo de Israel, nós estamos falando aí, nesse momento, de mais ou menos 4 milhões de pessoas. Quem tirou o povo do Egito? Moisés. Moisés foi um homem que teve uma intimidade com Deus que nenhum outro homem no mundo teve. À exceção de Jesus, o Filho de Deus, nenhum homem teve a autoridade e convivência espiritual que Moisés teve com Deus. Um homem que falava com Deus face a face como quem fala a um amigo. Um homem que aos 80 anos estava lá no deserto, Deus falou com ele: Moisés, é com você ir lá e tirar o meu povo do Egito. Ele falou: o senhor deve ter errado o endereço, o seu GPS é fraco, Senhor. Ele falou: não, é com você mesmo. Eu tenho 80 anos, eu com 40 anos, eu estava lá no Egito, eu era um príncipe e eu não consegui tirar o povo do Egito, eu fiz bobagem. E Deus falou: agora, você com 80 anos vai lá, mas eu sou um velho, você pode ser um velho, mas você está sendo usado por alguém que é mais velho que você e eu. Eu tenho mais tempo de vida que você. Então, meu filho, velho por velho, eu sou Deus Todo-Poderoso. Então você para de botar desculpa, é você. Ele vai. Quando ele chega lá no Egito, meu amado irmão, ele fala: Faraó, eu vim aqui falar um negócio com o senhor. Pô, não, vovô, eu vim aqui para tirar o povo do Egito e levar. Ah, você quer tirar o povo do Egito? Eu fico imaginando o Faraó falando com a pessoa assim: aquele negócio daquele alemão, como é que é mesmo? Alzheimer, né? Pegou esse velhinho aqui, hein? O alemão pegou ele, porque a ideia dele, a economia do país gira com esse povo hebreu. Ele vem aqui para tirar. O velhinho vira para ele e fala para o Faraó assim, o homem mais poderoso do mundo, o Obama, ele vira para o Obama e fala assim: ô seu Faraó Obama, deixa eu te falar uma coisa, se não liberar o povo, eu vou te bagunçar. Ah, você vai me bagunçar, você vai fazer o quê? Aguarde. Ele levanta o seu cajado ao céu, ele começa a clamar ao Deus vivo, e o que o Deus vivo faz? Começa a mandar praga, é água que vira sangue, é gafanhoto que vem, é piolho que vem, é rã que vem, é tempestade que vem. Toda vez que Faraó vê o negócio apertar, fala: não, pede para Deus para parar. O velhinho vai lá e pede para Deus: Senhor, pode parar. O Senhor para. Meus amados irmãos, eu fico a pensar: por que Faraó não mandou matar Moisés? Só tem uma explicação: a autoridade espiritual de Moisés era tão grande, que mesmo o homem mais poderoso do mundo, um homem que tinha liberdade para mandar matar qualquer pessoa, não tinha coragem de tocar naquele ungido de Deus. Ele queria ficar livre de Moisés, mas matar Moisés não. Quando você está cheio do Espírito de Deus, quando você é uma autoridade espiritual, as pessoas podem falar, bagunçar, mas ninguém quer tocar em você, meu filho. Porque eles falam: meu Deus, mexer com esse homem não é uma boa coisa. Não vai ser positivo isso. Meus amados irmãos, esse homem tira o povo do Egito, o mar vermelho se abre, o exército de Faraó vai atrás, entra na água, a água se fecha, o exército do Egito morre afogado, e o povo de Deus chega do outro lado do mar vermelho, e agora vai caminhar em direção à terra prometida. 40 anos depois, Moisés morre, o bola de fogo morre, a autoridade do céu morre, a bala do céu morre, o homem mais chegado de Deus, o chegadão aí, morre. E Deus fala com Josué: Josué, agora é com você. Ele fala: mas que furada, hein?
Que furado o Senhor me bota, hein, Deus? O Moisés pega lá quase 2 milhões, agora tem 4. E eu não sou o Moisés, eu não tenho essa autoridade. E Deus fala para ele: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Deus fala para Josué: Josué, você quer ser bem-sucedido? Você quer o sucesso? Eu vou te dizer agora como ter o sucesso. Você quer vencer, empreender, chegar lá? Eu vou te botar no caminho do sucesso. E não importa se seu antecessor, Moisés, foi um homem valente e cheio de intimidade comigo, eu serei contigo, se você trilhar o caminho do sucesso. Esse homem de um nome lindo, Josué, ele ouve a voz de Deus, e ele adentra a terra prometida. Ele vai vencendo os exércitos inimigos, ele derruba as muralhas de Jericó, ele vence a batalha de Ai, ele vai vencendo cada batalha, e ele dá ao povo de Israel uma terra para viver, uma terra para criar seus filhos. A palavra de Deus prometida ao povo de Israel, que lhes daria uma terra que emana leite e mel, se cumpre debaixo da liderança de Josué, um homem de sucesso. Pastor, de acordo com a Bíblia, não de acordo com os filósofos da autoajuda, mas de acordo com a Bíblia, qual é o caminho do sucesso? Primeiro, o caminho do sucesso é pavimentado a cada dia pela meditação na palavra de Deus. O caminho do sucesso é pavimentado a cada dia, pela meditação na palavra de Deus. Olha o que Deus falou com Josué: antes medita dia e noite. Antes medita dia e noite. Querido, deixa eu te falar uma coisa para você: o caminho do sucesso não é um caminho pronto, não. O caminho do sucesso não é um caminho que você vai chegando nele, meu caminho está pronto, você vai correndo nele, você vai vivendo nele, vai saltando nele. Não! O caminho do sucesso é um caminho em que todo dia você tem que pavimentar essa estrada para dar mais um passo, pavimentar essa estrada para dar mais um pique, pavimentar essa estrada para dar mais um salto. Todo dia você pavimenta o caminho do sucesso. Pastor, mas o caminho não está delineado. Tá, mas tem buraco. Quando eu morei em Ipatinga, a gente tinha que ir a Belo Horizonte, e meus irmãos, tem uma estrada até Belo Horizonte, que você quer ir ao inferno 10 vezes, mas não quer pegar aquela estrada. Olha, a estrada é horrível, ela tem buracos, ela tem curva adoidado, e para piorar, tem curva que o acostamento caía de vez em quando, e às vezes um carro vinha e não reparava que tinha comido parte da estrada, e a roda direita do carro batia ali, e quando batia ali o carro caía lá embaixo. Uma estrada perigosíssima, que reivindicava da gente extrema atenção. O caminho do sucesso, meu filho, tem buraco na estrada, tem acostamento que cai, e você tem que ir pavimentando. Como? Com a meditação da palavra de Deus. A meditação naturalmente nos leva a procurar entender o que está na Bíblia, o que está nas entrelinhas, o que está nos detalhes, o que aquela palavra tem a ver com a nossa vida, o que aquela palavra tem a ver com o nosso momento. Quando a gente medita, a gente não apenas lê, a gente reflete, a gente assimila, a gente questiona, a gente pergunta, a gente pensa, a gente absorve, a gente sonha, a gente chora, a gente vive aquela palavra. Querido,
Tem muita gente que até lê Bíblia, mas não medita. O caminho do sucesso é pavimentado a cada dia pela meditação. O Salmo 1 diz que o justo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, e tudo quanto ele fizer, prosperará. Tudo que ele fizer, prosperará, porque o seu prazer é a Bíblia. Uma pergunta para você: a Bíblia é um prazer para você? A Bíblia é a sua cachaça? Porque uma pessoa que ama a cachaça, meu filho, ele só quer saber de cachaça. Quem ama a Bíblia, ele não fica sem Bíblia. Ele acorda de manhã e fala: vou dar uma lidinha aqui agora. Ah, meu Deus, ai que bom. Nossa, que pérola, aleluia. Ele entra no carro, ele bota o MP3zinho dele lá, com um livro de Salmo, com um livro de Romanos, com um livro de Hebreus, com um livro de 1 Pedro. Ele vai escutando aquilo, ele volta. Ele escuta 10 vezes no trajeto até a empresa dele, o Salmo, o 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 2. E ele reflete e fala: Jeová, é para mim isso. Senhor, fala comigo. Quando ele vai dormir, meus irmãos, ele fala: vou dar só uma lidinha num versículozinho para dar uma meditadinha. Aí ele lê assim: então me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Salmo 4, versículo 8. Aí ele começa a meditar: Senhor, que segurança eu tenho em Ti, como é bom ter a Tua proteção, eu posso dormir aliviado, tranquilo, tem problema para resolver, mas a Tua mão é comigo. E de repente ele dorme no meio da meditação, ele dorme nos atos de Deus, ele dorme nos atos da presença do Altíssimo, e acorda com um sorriso gostoso no rosto. Meus amados, Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Meus amados irmãos, nós precisamos pensar nas coisas puras, límpidas, avivadas, benéficas da palavra de Deus, porque são elas que pavimentam, que nos preparam para driblar o que não vale a pena, para driblar o que não é puro, driblar o que é injusto, driblar o que vai trazer um momento de felicidade, mas uma tragédia logo depois, e nos garantir a verdadeira felicidade. Eu estava com um amigo meu um dia desse, e ele estava me contando o seguinte: ele estava contando que ele conheceu um pastor que era muito amigo de um dos maiores pregadores que eu já vi pregar. Um dos caras assim, eu não tirava o chapéu não, eu tirava o chapéu, eu tirava a camisa, tirava tudo. Um dos maiores pregadores que eu já vi nesse Brasil. E esse meu amigo, ele conheceu um pastor que dormia no mesmo quarto que esse pregador. E esse irmão começou a contar para o meu amigo. Ele falou assim: rapaz, a gente chegava no hotel, aquele pregador, rapaz, ele ia para o banheiro tomar um banho, e eu ligava a televisão, eu ficava assistindo ali a televisão um pouco, e ele ia para lá tomar um banho, ele tomava um banho e tal, de repente ele voltava. Quando ele voltava, ele falava assim: fulano, você se importa de desligar a televisão? Eu falava: não, tudo bem. Aí ele desligava a televisão. Ali, ele já ajoelhava na cama, e ele começava a orar. Eu ia tomar meu banho, e eu saía do meu banho, fazia barba, tudo, e quando eu chegava lá fora, ele estava lá de joelho, no mesmo lugar orando. E aí, de repente, ele levantava, e eu estava ali fazendo meu devocionalzinho também, lendo a Bíblia, orando, e ele levantava, ele começava a ler a Bíblia, ele pegava um papel e começava a escrever, e ele ia lendo, e de repente, ele ajoelhava de novo, e ele começava ali a orar, e eu acabava pegando no sono, e aquele pastor acompanhante dizia: querido,
No dia seguinte, eu acordava umas 6 horas da manhã, e quando eu olhava, ele estava na mesma posição, de joelho no mesmo lugar, orando. E as folhas, 15 folhas, escritas de um único sermão, escritas à mão. Aí ele falava: ô fulano, vamos tomar um café? Eu descia com ele para tomar um café. E quando eu ia descer com ele para tomar um café, aquele pregador, ele tinha os olhos, a gente olhava para ele, os olhos dele brilhavam, o rosto dele parecia o rosto de um anjo. As pessoas que passavam do lado dele, ele pegava, agarrava as pessoas para falar de Jesus. Era uma coisa contagiante, era uma coisa impressionante. O brilho dele invadia a sala de café do hotel. A gente voltava para o quarto, ele dormia um pouco, dormia umas 3h30, 4h30. Aí ele acordava. Quando ele acordava, ele ligava para a esposa. Aí ele contava tudo que Deus tinha falado com ele no sermão. Ele falava: amor, Deus falou isso comigo, Deus falou assim, Deus falou assado. Ele contava tudo que ele ia pregar naquele dia para a esposa. Aí ele orava com a esposa, ele chamava os filhos, ele orava com cada filho. E aí ele se despedia da família. Depois ele descansava, ele almoçava. Depois do almoço, ele dormia mais uma horinha ali e levantava. E quantas vezes ao levantar, ele botava o joelho no chão, faz um tempo de oração, e aí ele ia para a beira da janela, que dava para a rua. E quantas vezes eu vi aquele pregador, ele ficava olhando para o horizonte, como quem está vendo alguma coisa onde não tem nada, e ele ficava ali por horas, parado ali, olhando, refletindo e pensando no que ele ia pregar naquele dia, no que Deus falara ao longo da madrugada, no que Deus tocara na sua vida. Chegava a hora de ir para a conferência, para a cruzada. Aquele pregador, ele entrava no carro, e ele ia olhando para fora, vendo as coisas, e cada comentário que ele fazia, é como se fosse um sermão para a nossa vida. Cada frase dele é como se fosse uma estaca do céu cravada na nossa vida. E quando chegava lá para pregar, aquele homem, embebido de humildade, trazia um recado de Deus, que deixava a gente completamente quebrantado diante da glória de Deus. Mas um dia, aquele homem começou a ter muito compromisso, começou a ter compromisso com os políticos, com Rede Globo, Rede Manchete, Rede isso, Rede aquilo, e muita coisa, e muita entrevista, e muito isso, e muito aquilo, e ele parou de ter esse tempo para meditar, esse tempo para desfrutar, esse tempo para assimilar a palavra de Deus, e ele começou a ter quedas na sua vida, e ele teve uma grande queda na sua vida. E depois disso, esse homem ficou amargurado, ficou magoado, ficou triste. Quando ele fala ainda hoje, ele fala e você fica encantado com a inteligência que Deus deu àquele homem. Mas pouco depois, ele revela as mágoas da sua alma, ele revela os fantasmas da sua existência. E ele logo depois começa a colocar tudo que ele tem a oferecer, a perder. Meus amados irmãos, quando aquele homem me relatou isso, eu fiquei pensando, se um dos maiores pregadores que o Brasil já viu, para se manter de pé, e para ter um ministério daquele, meditava desse jeito, e hoje ao perder o seu ministério, está doído, morrido desse jeito, eu fiquei pensando, o que será de mim? O que será de nós? Sem pavimentar o nosso dia, sem pavimentar a nossa estrada do sucesso, com a meditação, não é a leitura, não é a leitura apenas, é a meditação da palavra de Deus, é o derramar diante da palavra de Deus, é o quebrantamento diante da palavra de Deus, é o perguntar, o que essa palavra tem a ver com a minha vida?
o que Deus espera de mim a partir dessa palavra. Meus amados irmãos, entenda uma coisa, de acordo com a Bíblia, o caminho do sucesso é pavimentado a cada dia pela meditação na palavra de Deus. Se você não pavimentar a cada dia, você vai dar um passo e vai cair num abismo. Você vai dar um passo e vai cair numa emboscada. Você vai dar um passo e vai torcer o tornozelo, vai quebrar a perna, vai se machucar. Você precisa pavimentar dia após dia a sua vida com tempo para a palavra de Deus. Segundo lugar, de acordo com a Bíblia, o caminho do sucesso não está em se conquistar algo, mas em se propagar a palavra de Deus enquanto se conquista. De acordo com a Bíblia, o sucesso não está em conquistar algo, mas em se propagar a palavra de Deus enquanto se conquista. Olha o que vai dizer o texto. Deus disse a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, não cesses de falar desse livro da lei. Meus amados irmãos, tem gente que quando vem a dificuldade, para de falar de Deus. Quando vem a dificuldade, duvida do amor de Deus. Quando vem uma situação complicada, se afasta do propósito de Deus. A palavra de Deus é muito clara em dizer: ide e pregai. Mas quantas vezes a gente coloca assim: quando eu terminar minha faculdade, lá onde eu vou trabalhar, eu vou anunciar a verdade de Deus. Quando eu passar no concurso, lá onde eu for trabalhar, eu vou anunciar a palavra de Deus. Quando eu estiver trabalhando naquela empresa, eu vou ali finalmente anunciar a palavra de Deus. Mentira. O caminho do sucesso não está em se conquistar alguma coisa, mas em se propagar a palavra de Deus enquanto se conquista. Enquanto eu estou indo, fazendo o meu curso superior, eu já vou anunciando a palavra naquele lugar, eu vou impactando aquele lugar com a palavra da verdade, eu vou mostrando o amor de Deus em sua palavra naquele lugar. Enquanto eu vou estudando num cursinho preparatório para o concurso público, eu vou impactando as vidas com a palavra de Deus. Enquanto eu estou lá trabalhando num lugar, eu nem gosto do lugar, mas eu vou mostrando o amor de Deus para as pessoas daquele lugar. Enquanto eu estou jogando bola com aquele grupo ali, é ali que eu vou impactando as vidas com a palavra de Deus. Eu vou ensinando, influenciando, propagando. O caminho do sucesso não é uma conquista, mas é a propagação da palavra de Deus enquanto a gente está no caminho da conquista. Eu não posso condicionar alguma coisa acontecer para então eu ser uma bênção na mão de Deus, então eu abrir meu coração para Deus, então eu ser um instrumento de Deus. Não, querido. Pastor, quando eu tiver muito dinheiro, que eu tiver quitado todos os meus compromissos, quando eu tiver com a minha vida estabilizada, pastor, eu vou fazer muito para Deus. O senhor pode esperar, pastor, o senhor pode descansar. Deixa comigo, hein? Deixa comigo que eu vou tomar conta desse negócio na igreja. Olha, eu vou ser uma bênção. Mentira. Mentira, porque não é uma conquista que determina isso. Não é uma conquista. É o quanto você vai propagando enquanto conquista, enquanto luta para conquistar. Meus irmãos, o sucesso é um caminho, não é um lugar de chegada. Será que você já entende isso? Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16 diz assim: Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo. Deixa eu te fazer uma afirmação aqui: você nasceu para brilhar, você nasceu para impactar. Aonde você chegou, a luz chegou, a bênção chegou, a esperança chegou, o milagre chegou, a fé chegou. Hoje nós recebemos um torpedo de uma pessoa que veio à frente aqui da igreja há poucos dias dizendo: olha, eu fui à frente crendo que Deus faria algo na minha vida, e hoje ele mandou um torpedo dizendo: olha, consegui um objetivo que eu tinha na minha vida, muito rápido, Deus já está respondendo aos anseios do meu coração. Querido, quando você chega num lugar, você chega com essa fé, você chega com essa mensagem, você chega com o total convicção de que o melhor está por vir. O melhor está por vir. Ah, aqui é muito ruim, essa empresa é muito fraca. Era. Eu cheguei, eu nasci para brilhar. Você nasceu para brilhar. Ah, pastor, mas a dificuldade é grande. Mas nós nascemos para brilhar. Se nós não brilharmos, as trevas vão matar a vida de muita gente. Querido, tem gente que se você não brilhar, ele nunca vai sair da droga. Tem casamento que se você não brilhar, esse casamento não dura mais 6 meses, 2 meses. Tem gente que se você não brilhar, ele vai entrar numa depressão daqui a 1 mês, para nunca mais sair. Tem gente que se você não brilhar, ele vai tirar a vida. Ah, estava perto de mim e eu não vi. Por que você não brilhou? Por que você não brilhou? Vendo ou não vendo, brilhe. Vendo ou não vendo, anuncie. Vendo ou não vendo, propague o nome de Deus. Olha, o apóstolo Paulo era tão apaixonado por isso, mas tão apaixonado, que ele estava preso em Roma. E aí ele mandou uma carta para o discípulo dele, Timóteo. Agora imagina só, o discipulador está preso numa masmorra. Aí ele manda um e-mail para o seu discípulo. O discípulo Timóteo está sem informação do discipulador. De repente ele escuta o barulho assim, plim. Ele vai lá no notebook dele, ele olha, mensagem da prisão. Você ia ler na hora, não ia? Quando ele abre, o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo 8 e 9, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Ele está dizendo, aqui ó, eu estou prisioneiro, Timóteo, eu estou condenado à morte, Timóteo, eu posso morrer a qualquer momento, eu estou recluso, Timóteo, mas deixa eu te falar uma coisa, meu filho espiritual, a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus não está presa. Timóteo, o que eu te ensinei está valendo. Eu posso morrer, mas os ensinos de vida permanecem. Timóteo, o que eu falei para a igreja permanece. Timóteo, o que eu criei, continuo crendo. Timóteo, eu estou aqui na prisão e não tem um soldado que passa por mim sem ouvir do evangelho. Timóteo, eu estou aqui, mas a palavra não está presa. Eu estou testemunhando, Timóteo, eu estou escrevendo, eu jogo pelo buraco da masmorra. Está um monte de gente recebendo bilhetinho lá embaixo, Timóteo. Eu estou mandando e-mail para o mundo inteiro, Timóteo. Eu posso estar aprisionado, mas a palavra que liberta continua livre, influenciando, mudando a história. Meus amados irmãos, Ontem, a pastora Fernanda Brum mandou uma mensagem para os pastores da igreja, ontem, pedindo oração por uma família de missionários que está lá em Cabul, no Afeganistão, servindo a Jesus. Os radicais muçulmanos, não os muçulmanos, os radicais muçulmanos, entraram naquele centro cristão, o marido, o filho e a filha estavam lá, mas a mulher não estava, e são pessoas ligadas a pessoas que o pastor Emerson e a pessoa Fernanda conhecem. Eles aprisionaram aquela família.
Alguém mandou uma mensagem falando com a pastora Fernanda: ore por nós, tem uma família presa aqui na mão dos radicais. A polícia chegou. Eles não costumam negociar com a polícia, eles costumam matar. Nós começamos a orar, mas não demorou muito tempo. Ontem a pessoa manda um recado dizendo: o missionário, seu filho adolescente, sua filha adolescente foram mortos por amor a Jesus. Eu vou pedir para alguém ir para o teclado aqui. Eu queria te falar uma coisa aqui. Século 21, meu irmão. Ontem, eu estou com a foto do menino. Podia ser meu filho, deve ter a idade do meu filho, uns 15 anos. Morreu na mão de radicais muçulmanos, só porque ama Jesus. Ontem. Eles estavam lá no Afeganistão, anunciando a mensagem do amor para um povo que não é o povo deles, para um povo que não tem o sentimento por eles. Eles estavam lá no Afeganistão dando a vida para salvar a gente que nunca fez nada por eles. Foram mortos ontem. A pergunta que eu me faço é: será que o sangue deles, nossos irmãos, tem algum efeito sobre a nossa vida? Será que a morte deles é uma semente para gerar fruto da nossa história? Irmão, como é que um cristão trabalha num lugar há 5 anos, nunca falou de Jesus para ninguém ali, nunca levou ninguém aos pés da cruz? Tem gente em depressão ali, tem gente mal casada, tem gente traindo a mulher, tem gente drogando, tem gente ali bebendo, tem gente ali prostituindo, tem gente ali vivendo no inferno, e você ali, a luz, você nasceu para ser luz, para brilhar, e você simplesmente, cada um por si, Deus por todos. Enquanto 2 adolescentes ontem foram assassinados diante de um pai, tem uma mãe e uma esposa que nesse momento chora a perda de seu marido e seus filhos. O que você tem a ver com isso? Que vida cristã você tem? Ah, pastor, mas eu não tenho chamado para isso não. Eu não estou dizendo que você tem que ir para o Afeganistão, não. Agora, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que Deus não chamou você para botar o seu traseiro num carro chique, para morar numa casa chique, para comer coisa chique e mandar todo mundo para o quinto dos infernos, cada um que se dane. Isso eu tenho certeza que não foi. Evangelho é renúncia, meu irmão. Evangelho é doação. Ah, pastor, mas eu quero conquistar. Você tem que pregar o evangelho enquanto está no caminho da conquista. Isso é sucesso. Sucesso é ser testemunho vivo de Deus enquanto luta por alguma coisa, luta pela empresa, luta por uma faculdade, luta por um concurso, mas vai pregando, vai semeando, vai pregando, vai anunciando, vai florescendo. Tinha uma senhora que estava no ônibus, e o homem ficava vendo que aquela mulher pegava uns negocinhos e jogava pela janela. O ônibus andando, aquela mulher jogando. E aquele homem falou: meu Deus, todo dia essa senhora fica jogando coisa pela janela. Outro dia, aquela senhora sempre indo pela janela e jogando. Um dia, aquela senhora não apareceu naquele ônibus que fazia sempre o mesmo trajeto no mesmo horário. Aquele moço falou: vocês viram aquela senhora que estava aqui jogando coisa pela janela? E
E o motorista falou: ah, a senhora das sementes? Ah, era semente que ela jogava? Ela jogava semente. Ela faleceu. E finalmente, quando aquele homem olhou para fora, ele viu na beirada da estrada um jardim de margaridas que surgiram ao longo do tempo por causa das sementes de alguém que havia morrido. Querido, a gente não sabe quem vai sentir o cheiro do perfume da flor que você gerou. A gente não sabe quem vai se alimentar da fruta que você plantou. A gente não sabe quem vai se esconder na sombra de uma árvore que você semeou. A gente só sabe que a nossa missão é semear. 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 Apaixonadamente semear. A Bíblia, querido, venceu tudo. Paulo está dizendo: a palavra não está presa. Pode queimar a igreja, pode matar cristão, pode matar nossos missionários, mas a nossa palavra vocês não vão prender. O Voltaire, o grande filósofo francês ateu, ele em 1778, ele afirmou: em 100 anos a Bíblia não existirá mais. O cristianismo será uma coisa obsoleta. O Voltaire morreu 50 anos após ter dito isso. A imprensa bíblica francesa usava a mesma imprensa da casa dele, onde ele imprimia os seus artigos. A imprensa bíblica francesa usava as máquinas dele para imprimir Bíblias, e a casa dele se transformava numa imprensa bíblica francesa. Voltaire foi, a palavra fica. Meus queridos irmãos, se pregamos, podemos mudar uma cidade por completo. Se pregamos, transformamos o Rio de Janeiro numa praça de paz. Se pregamos, fazemos as autoridades desse país não poderem mais roubar o nosso povo, não terem mais paz para tirar a merenda da criança. Se pregarmos, faremos com que nenhum policial tenha mais como ter condição de pedir alguma coisa que não é devido. Faremos com que os médicos não façam mais exames e coisas por fora. Faremos com que os planos de saúde não sejam roubados por alguns. Faremos com que a justiça permeie a nossa vida. É possível, se o povo de Deus, enquanto luta na conquista, prega. Em segundo lugar, o caminho do sucesso não está em se conquistar algo, mas em se propagar a palavra de Deus enquanto se conquista. Em último lugar, de acordo com a Bíblia, o caminho do sucesso não negocia o viver em acordo com a palavra de Deus. Não negocia o viver em acordo com a palavra de Deus. Meus amados irmãos, olha o que vai dizer Deus a Josué: para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Deus não fala para Josué: Josué, olha aqui, pode fazer um pouquinho, outro pouquinho você deixa, tá? Josué, faz o que é mais fácil, o que é mais difícil você ignora. Josué, sexo fora do casamento você não vai aguentar assim, mas o resto você obedece, tá? Josué, olha, ir para as noitadas assim, dar mau testemunho, você não vai aguentar, mas aí o resto você obedece. Não, querido. O caminho do sucesso é pavimentado pelo dia a dia de meditação na palavra. O caminho do sucesso não se traduz naquilo que você conquista, mas no quanto você prega
enquanto vai no caminho da conquista, o caminho do sucesso, não negocia o viver em acordo com a palavra de Deus. Irmão, nós estamos vivendo um tempo louco. O cara é homossexual e fala: eu sou evangélico. A gente tem muito amor por essa pessoa, independente se ele é homossexual, heterossexual. Isso aí é de menos, temos que amar as pessoas. Mas ele não pode ser evangélico, porque o evangelho é contra a homossexualidade. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão louco que tem ladrão pedindo oração quando vai sair para roubar. É um tempo tão doido que lá em Brasília, uns caras religiosos, líderes de igreja, os caras pegaram a propina e depois, vamos orar, né? Vamos orar. Senhor, Tu sabes as nossas fraquezas. De cara de pau, irmão. Tu sabes, Senhor, da nossa fraqueza, agora abençoa a nossa propina, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos perdendo a noção do que é a palavra de Deus. O caminho do sucesso é você não negociar. Evangelho é cortar reto, não é ser chato, não é ser arrogante, não é acusar as pessoas: oh, pecador. Não, não é isso. É você amar profundamente o que está na Bíblia, é você perdoar abundantemente. A Bíblia é esse livro paradoxal. Paradoxal, pastor? Sim, é um livro que manda amar quem me odeia, é um livro que manda eu falar bem de quem fala mal de mim, é um livro que manda eu perdoar quem não quer nada comigo. Esse livro é muito doido, não tinha como um homem escrever esse negócio mesmo, não. É um livro que fala que enquanto o mundo diz assim: cara, armazena, multiplica, guarda, investe, ele fala assim: melhor coisa é dar que receber. Esse livro, ele só podia ser o livro do céu, que nos ensina a viver na terra, para a gente voltar para o céu. É um livro que sai da boca de Deus, passa pela boca do homem e leva um outro homem à presença de Deus. É um livro que fala que o limite do perdão não é 7, mas é 70 vezes 7, num tempo em que a gente fala assim: eu tenho meus direitos. E todo mundo agora, é lei do idoso, é lei do adolescente, é lei da criança, todo mundo, é lei do cidadão, é lei do consumidor, todo mundo cita uma lei que nem nunca leu. Mas todo mundo só quer saber dos seus direitos. E a Bíblia diz que a gente deve fazer de tudo para que as pessoas conheçam o perdão, a generosidade e o amor de Deus, ainda que a gente perca algo, ainda que a gente seja injuriado. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta e o ministério para o qual eu fui chamado. Em nada. O apóstolo Paulo fala assim: tudo que eu tive até hoje, para mim é esterco, para mim não vale nada. Partir e estar com Cristo é muito melhor. A Bíblia é paradoxal, diz que a morte é melhor do que a vida, porque na morte é uma vida que a vida atual não pode nos dar. A Bíblia diz: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. É um paradoxo. Se eu ganho, eu perco. Se eu perco, eu ganho. Querido, se fosse um homem para escrever a Bíblia,
não escreveria essas coisas. Escreveria: pense positivo, você será o presidente da empresa. Diria: a fila anda, o importante é ser feliz. Diria: se ela não emagrecer, suma você. Mas o Evangelho vem falando assim: bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto da estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí vem um camarada chamado Paulo, que vai morrer enforcado, vai morrer solitário. Aí na hora da morte, ele faz uma declaração. Ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É esse livro encantador, paradoxal, assustador em suas afirmações, que nos diz que o sucesso é pavimentado pela meditação, não apenas leitura. Que diz que o sucesso não é uma conquista, mas é o quanto se anuncia a palavra pelo discurso e pela vida, enquanto se conquista. Que diz que o caminho do sucesso não é atingir talvez o que eu sonhei, mas é não negociar os meus valores enquanto luto pelo que sonhei. E termino dizendo algo. Termino dizendo, João 14, versículo 21, quando Jesus vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama não é o que fala bonito, não é o que canta bonito, nem o que frequenta o culto todo domingo. É aquele que tem os meus mandamentos paradoxais, esquisitos, difíceis, e os guarda. Esse é o que me ama. Mas tem promessa: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também vou amá-lo, e eu vou me manifestar a ele. Querido, não negocie a palavra, porque é em não negociar a palavra que você tem a promessa de que o Pai te amará, o Filho te amará, e o Filho se manifestará na tua vida. Uma frase final por vez. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sempre será bem-sucedida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sempre será bem-sucedida. Pode não ter as honras que o mundo pode oferecer, pode não ter os carros que as lojas podem oferecer, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo sempre estará no centro gravitacional da vontade do eterno Deus.